pontualmente estou aqui nesse Facebook para falarmos sobre mais um símbolo. Então lembre-se, sempre 18h45. Gosto desse horário, porque assim eu já terminei meus atendimentos, que termina às 6h30, 6h45 fazemos nossa live, 7 horas estamos prontos para fazer a mandala e encerramos o dia. Topa fazer isso? Então, que bom que você está aqui. Oi, Roseli, que bom que você está aqui novamente. Que bom, muito obrigada. Ó, meu coraçãozinho ficou feliz. Hoje nós vamos falar sobre mais um símbolo que uma pessoa do nosso Telegram, onde nós estudamos os símbolos, onde nós falamos sobre essa característica pessoal que o símbolo tem. Então eu falo sobre esse símbolo na minha vida, as mandalas é sobre a minha vida. Então, lá pediram o tema que foi da semana passada, que nós falamos sobre a espiral, e pediram hoje o tema labirinto. E já vou falar o tema de amanhã. Amanhã o tema é triângulo. Mas vamos lá, vamos ao labirinto. Então, como acontece esse labirinto em nossas vidas? Nos sonhos, de modo geral, nós entramos, abrimos muitas portas, portas se fecham, chegamos em lugares que não tem nada. Então, dá uma angústia no sonho. Você já teve isso, Roseli, vocês que estão assistindo? Se sim, escreve sim e pode escrever alguma coisa aqui sobre esse sonho. Por exemplo, eu mesma, nessa noite, e não é à toa, né, que isso se chama sincronicidade, que é um evento que já está acontecendo e daí ele vai reverberando em outras partes da sua vida. Então, eu tive um sonho desse essa noite, eu tava falando lá no Telegram. Sonhei com isso, eu sonhei que eu entrei em várias portas, fui, procurei e fiquei muito irritada. Inclusive, eu ando irritada, né? Bastante irritadiça, confesso. Bastante irritada, e essa irritação é uma liberação, né, que eu, na minha história pessoal eu tô vivendo. Oi, Lívia, tudo bom? Que bom que você tá aí. Se você já sonhou com um labirinto ou com muitas portas, muito tudo, isso é a representação do labirinto nos nossos sonhos. Então eu tava comentando que eu também sonhei com isso, que eu tô trabalhando isso em mim, né? Inclusive vou fazer a minha mandala. E vocês que ainda não estão participando do Telegram e pensam assim, já foi tanto conteúdo, não tem problema, você pode começar agora e aos poucos você pode ver das outras ou só continuar a linha até então. E a Roseli falou aqui que quando ela era criança ela tinha muitos sonhos como esse, né? Sim, então eles são expressão, assim como a jornada do herói. Olha só. Por quê? Porque o labirinto, ele tem a entrada, ele vai até um centro e ele se encontra com esse centro, que seria o encontro com o seu sentido pessoal, com si mesmo. Então você se torna uma pessoa que passou pelo estado iniciático, passou por todas as dificuldades, todas, né? Quanto mais dificuldades, mais glorioso é a chegada ao centro, mais autoconhecimento você obteve, mais dedicação você obteve em todo esse caminho iniciático para chegar no si mesmo. E depois que você contempla isso se torna um segredo. Como assim segredo? Não um segredo quando eu falo assim, aquele segredo que envenena. Você se torna, vamos dizer assim, cúmplice desse encontro. Você não é mais o mesmo depois de ter chego ao centro. E é isso que muitas vezes nos sonhos nós não chegamos ao centro, lembra? Então é um chamado para buscar o seu interior, é um chamado para buscar o si mesmo, o seu sentido pessoal, formar a sua personalidade. Então quando você, Roseli, fala que tinha muitos sonhos desse na infância, é desde a infância que nós formamos a personalidade. Então, quem sou eu? Qual é o meu papel? O que eu estou fazendo aqui nessa família? O que eu não estou fazendo? Então são perguntas da infância. E isso pode ser a busca do sentido da personalidade e do sentido próprio de ser.
E na vida adulta também, porque muitas vezes, e aqui no dicionário ele fala isso, nós precisamos focar na luz, ir nesse sentido independente dos desejos que vão surgindo, porque os desejos são como aquelas coisas que tiram a gente do nosso foco, nos tira do nosso objetivo, o mundo dos prazeres, né? Não que nós não temos que ter prazeres, mas nós temos que ter um foco no sentido interior. Porque se você faz engenharia, porque todo mundo da sua família é engenheiro, mas você não gosta disso, mas você faz, porque esse é o caminho que você sente que é o mais fácil para você, você não está seguindo o seu caminho interior. Pode ser que o seu caminho interior fosse outro, que com certeza vai ser mais difícil, porque você não tem uma família inteira, né, com a outra profissão, você já tem a família inteira de engenheiros. E daí você foge do seu desejo interior, não do seu desejo facilitado, e aí você perde o seu sentido, o sentido da sua existência. Você nunca conheceu alguém que foi por um caminho porque parecia ser o mais fácil, porque a família inteira desenhou aquilo, né, como família global, passando de geração em geração, mas não é isso que a pessoa quer. Daí ela sofre, às vezes ela fica em depressão, gera transtornos, né? Então, o labirinto, o sonho com ele, na nossa vida aqui concreta, é essa busca pelo sentido interior. E voltando, você já é um outro ser, ou seja, você já vamos dizer assim, você encontra a sua personalidade, você, nesse desenvolvimento todo, você já passou por tantas fases, já brigou com tantas sombras, né? Tantas imperfeições que você percebeu que você tem e foi assimilando e tornando isso uma característica pessoal, com qualidade, com afetividade, porque esse é o processo do autoconhecimento. Não é ficar perfeito. O processo do autoconhecimento, e eu descobri o autoconhecimento e comecei a dar risada assim, quando eu vi o filme do Jung. O Jung, ele no finalzinho da vida, ele era o quê? Um velho rabugento, né? Que não gostava de um monte de coisa. Esse é ele não tinha então o processo de autoconhecimento porque ele era rabugento. Não! O processo de autoconhecimento envolve a autoaceitação, envolve a aceitação do que as coisas são também. Então o processo de autoconhecimento, ele não diz que você vai ser perfeitinho, com a auréola, cheio de asinhas. Só diz que você vai estar cuidando. Na verdade, o que é o processo de individuação? Diz que você está cuidando da sua própria vida. Não está mais cuidando da vida dos outros, não está mais deixando os outros invadir você. Você tem uma personalidade, você tem um eu e você tem um si mesmo. Não significa que você está sozinho. Não, significa que você não cuida da vida deles. Cuida da sua, no seu desígnio, no seu sentido pessoal. E nisso, com certeza, as pessoas estão conosco, não é? Porque tem sim todo um movimento que muitas pessoas fazem. Eu, por exemplo, eu cuido muito da vida dos outros, né? É um defeito pessoal. Então eu tenho que assimilar essa minha sombra de grande mãe, porque tá sombria e precisa vir à tona e ser mãe apenas de quem eu for mãe e não ser mãe de todo mundo, né? Então é isso que é entrar no labirinto, encontrar as suas, né, o seu desígnio e voltar. Também fazendo uma relação na mitologia, eu li, né, um conto, o conto de Ariadne. Você já ouviu falar? Então eu vou contar rapidinho. A Ariadne se apaixonou assim à primeira vista por Teseu. Só que Teseu apareceu lá na primeira vista dela porque ele já veio com um mandado. Mandaram ele vir até o labirinto de Creta. É Creta? É. Até o labirinto de Creta, para então matar o Minotauro. Assim ele conseguiria, o que ele conseguiria? Ele conseguiria alguma coisa muito poderosa lá da onde ele veio, tá? Da onde ele veio. Mas então ele não veio aqui para se apaixonar por Ariadne, ele veio por outra missão. Por acaso Ariadne estava lá e se apaixonou por ele, mas ele não se apaixona por Ariadne.
E daí ele tem que entrar no labirinto, mas ele tem medo de entrar no labirinto. Não acontece isso com a gente? A gente sabe que a gente tem que ir lá resolver alguma coisa, mas a gente fala, ai, não vou, não quero, tenho medo, eu vou me perder. Então, a Ariadne fala assim, até a Ariadne é de aranha, tá? Ariadne, aranha. E ela tecia e ela deu um fiozinho para ele ir segurando enquanto ela ficava ali na porta do labirinto. Assim ele poderia ir e perceber por onde ele já passou, né? Para não ficar perdido ou morto pelo Minotauro. Então, ele conseguia pelo fio saber onde já tinha passado. E foi assim que ele chegou, matou o Minotauro, trouxe o Minotauro, um pedaço do Minotauro, porque o herói geralmente vai até a sombra. Olha como é associado a jornada do herói, repito. O herói vai ir ao confronto da sombra, passar por todas as dificuldades para assimilar essa sombra, para que ela deixe de ser sombra e se torne luz, se torne uma energia positiva. Então, ele fazendo esse processo de matar o Minotauro, ele alcança o poder que ele foi buscar. E saindo de lá, ele tinha prometido para Ariadne que se ele voltasse, ele teria que casar com ela. Então, tem histórias que dizem que ele voltou pelo caminho que ele foi seguindo pelo fio. Que tem histórias que dizem que ele realmente se casou com a Ariadne e teve alguns filhos. Tem histórias que dizem que ele não se casou com ela e voltou para o país dele, conseguiu aquilo que ele vinha buscar. Então, o labirinto, ele tem uma jornada de desenvolvimento. Então, se você está sonhando com isso, eu estou sonhando com isso, isso é um chamado. Por mais que isso me incomode, é um chamado. Então, estamos aqui para ter muitos chamados. Eu vou explicar uma coisa. Quando eu fiz a primeira leitura sobre a psicologia junguiana, que é a psicologia analítica, lá quando eu comecei a fazer arte-terapia, porque a minha base anterior era da psicanálise, e depois eu comecei a estudar Jung. Quando isso aconteceu, eu li sobre a sombra e o jeito que os professores me contaram, parecia que nós tínhamos uma sombra. Mas nós não temos uma. Não fique triste. Oi, tudo bom, Lilian? Que bom que você está aqui novamente. Então, nós não temos uma sombra, nós temos muitas sombras. Então, temos muitos conteúdos que estão nas sombras. E nós vamos reconhecendo cada um. E o pior, aí vem a parte ruim. Porque você pode reconhecer todos, né, nesse processo de individuação, que seria transitar pelo labirinto. Mas se você não aceita entrar no labirinto, ou seja, se você não aceita olhar para as suas sombras e ir reconhecendo elas, assim como eu venho fazendo, imagino que vocês também, em processo terapêutico, se você não faz isso, o que você faz? Você acredita que o mundo está fazendo. Então, são as pessoas que precisam de mim, não é a minha sombra materna que está aqui. Então, fica um mundo projetado, assim, o mundo faz e eu tô aqui só a serviço do mundo. E não é bem assim. O labirinto fala que você tem um serviço seu, o seu sentido pessoal. Então, vamos fazer a mandala? Nosso desafio lá no Telegram é nós fazermos essa mandala sobre o labirinto, poder expressar aí o que às vezes você já sabe que é a sua sombra e que estamos a caminho de encontrá-la. Então, aguardo você lá no Telegram para tirarmos dúvidas e falarmos um pouco mais sobre esse símbolo. E amanhã vai ser o símbolo triângulo. Então, esse símbolo está em muitos lugares e também está aqui, dentro de cada um de nós. Então, até amanhã. Um grande beijo. Tchau, tchau.